A graça de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que bom estar novamente aqui com os irmãos. Nessa noite eu quero tratar de um texto bem conhecido, que se encontra lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14. Hoje, a palavra que o Senhor tem para nós, a reflexão, a meditação, será a partir do texto de Mateus, capítulo 14. Eu quero ler versículos 22 ao versículo de número 33. Mateus 14, 22 ao 33. Eu quero fazer essa leitura. Convido você a acompanhar na sua Bíblia atentamente aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu a um monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Amém. Queridos, a primeira vez que eu vi o meu pai chorando, eu achei que ele estava rindo, né? Eu nunca havia visto meu pai chorar, e aquilo foi muito estranho. E eu era bem pequeno, criancinha mesmo, e eu vi ele de costas assim, eu achei que ele estava rindo. Quando eu cheguei perto dele, eu vi que ele estava chorando. Passado algum tempo, e alguns anos, né, eu fui ao hospital visitar meu pai, porque ele havia sofrido um acidente, de um atropelamento, enquanto atravessava a rua, andando de bicicleta. E nesse tempo de muito sofrimento, eu já vi meu pai chorar muitas vezes depois desse acidente. E como as coisas mudam muito de uma hora para outra, não é mesmo? Esse tempo em que meu pai ficou lá internado foi um tempo de crescimento e amadurecimento espiritual na minha família. Olhando para a nossa vida, quando nos chega a notícia de que nós precisaremos passar por uma cirurgia, ou de que a gente vai ter que se despedir abruptamente de um membro da nossa família, ou até quando a notícia de um casal é sempre frustrada, quando o sonho de ter filhos é frustrado por repetidas vezes um resultado negativo em relação à gravidez. Em meio ao sofrimento, em meio à noite escura da alma, qual é a razão ou qual é o motivo da nossa esperança? Um outro exemplo agora bíblico que eu quero trazer é o de Ana, mãe de Samuel, que viveu estéril por muitos anos, mas ela nunca perdeu a fé, ela nunca deixou de orar, ela nunca deixou de derramar suas lágrimas e de colocar diante do Senhor a sua petição, clamando para que o Senhor a abençoasse.
E um dia Deus respondeu à oração dela positivamente. Mas ela nunca, nesse tempo em que ela estava estéril, desolada, triste, e sem perspectivas plausíveis de que ela teria um filho, nesse tempo ela nunca deixou de buscar o Senhor. É um exemplo para nós de fé. E você? Você, quando está diante da força do vento, quando está sendo fustigado pela agitação do mar da vida, o que você precisa saber para não naufragar na fé? E hoje, meu pai, eu posso testemunhar que certamente em meio a todo esse sofrimento, eu creio que ele foi fortalecido, ele foi provado por Deus, e hoje ele continua olhando para Jesus como a esperança e como o Salvador da vida dele. E a gente, então, percebe que, assim como o meu pai, cada um aqui está sujeito aos atropelamentos da vida. Mas em que nós precisamos crer para que a gente não se renda ao desânimo, à incredulidade, à desesperança, à tristeza, à ansiedade ou ao medo? O que precisamos saber para não naufragar? Nós estamos aqui diante de uma história de acerca de 12 homens, na verdade 13 homens. E eu quero trazer a reflexão com os irmãos, cujo título é Quando a tempestade parece não ter fim. Quando a tempestade parece não ter fim, saiba que, em primeiro lugar, Jesus intercede por nós. Eu quero olhar novamente com vocês para o texto, dos versículos 22 ao 24. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O contexto aqui, irmãos, é que os discípulos estavam num lugar deserto, próximo ao mar da Galileia. Esse mar era conhecido também como o Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. De fato, era um grande lago, de uma área total maior que 160 quilômetros quadrados. E por isso, por essa extensão, algumas pessoas chamavam de mar, mas na verdade era um lago. Ali naquele lugar, naquele deserto que os discípulos estavam, devido à fama de Jesus, muitas pessoas o seguiam. O texto diz multidões. A estatística que nós temos é de um grupo de cerca de 10 a 15 mil pessoas. Era muita gente. Então Jesus ali curou muitos enfermos. Esse é o contexto imediato aí da passagem, acerca dessa multiplicação dos pães e peixes. E Jesus cura muitos enfermos. E mesmo estando cansado, depois desse todo esse trabalho, Jesus ainda provê o lanche da tarde para o pessoal ali, né? Multiplica pães e peixes, e todos comeram e se fartaram. Jesus então realiza um grande milagre. E aí, olhando para o texto correlato de João capítulo 6, vemos ali que uma multidão tentou declarar, algumas pessoas dentre aquelas tentaram declarar Jesus como rei ali mesmo, naquele dia. Mas não era esse o propósito. Talvez por isso que Jesus insistiu para os discípulos passarem à frente dele, entrarem num barco e ir para outra margem do mar da Galileia, para que os discípulos não fossem influenciados pela multidão, para que eles não fossem inflamados ali a ver Jesus precipitadamente como um rei. Não era ainda a hora. E ao entrarem no barco, Jesus então diz para eles que ele iria se encontrar com os 12 na outra margem do mar da Galileia. Essa viagem seria
uma viagem de cerca de 10 quilômetros. O texto nos mostra que eles estavam, mais ou menos na metade do caminho. A ideia é essa. Eles estavam mais ou menos na metade do caminho, no meio do lago, e aí uma forte tempestade os fustiga de um lado para o outro, e eles ficam por horas nesse trajeto. Nós podemos inferir que os discípulos ficaram pelo menos 9 horas dentro daquele barco, lutando contra o vento, um vento contrário, lutando contra fortes ondas. Uma viagem certamente que eles não esperavam ser tão dificultosa, mas foi. Eles foram pegos de surpresa, assim como o meu pai. Talvez o que passava na cabeça dos discípulos, o questionamento, a pergunta deles era: o que fazer? E agora? Nós nos lembramos que uma vez Jesus nos salvou da tempestade. Jesus estava no barco, ok, ele estava dormindo, mas ele estava lá. Agora que Jesus não está aqui, será que nós seremos devorados pelas ondas desse mar revolto? Ou será que agora é o fim? Será que encerra aqui a nossa jornada? Onde está Jesus quando nós mais precisamos dele? Onde está Jesus? Onde está Jesus? Será que ele está alheio a isso tudo que está acontecendo com a gente? Será que Jesus está tratando de outros negócios e nos deixou aqui para morrer nessa tempestade? Mas a Bíblia nos conta que essa não é a verdade do que aconteceu, porque no versículo 23 nós vemos que Jesus subiu ao monte só para orar. Ou seja, Jesus estava ali sozinho orando enquanto os 12 estavam navegando. E biblicamente a oração de Jesus é sempre uma oração que envolve a intercessão pelos seus discípulos. E dessa vez não era diferente. Lembre-se lá de João capítulo 17, que é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus, em que ele intercede pelos discípulos. Eu quero, querido, que hoje, nessa noite, você saia daqui com a certeza de que não há um minuto sequer da sua vida que você possa dizer que Jesus se esqueceu de você. Em momento algum. Não há lugar tão perigoso ou tão afastado que você possa chegar a pensar que Jesus não está olhando ou pensando em você. Jesus nunca se esquece de nós. Jesus nunca deixa de interceder por nós. Em meio àquela tempestade, Jesus estava orando, estava pensando, estava intercedendo pelos discípulos. E olhando para a nossa vida, a mesma coisa acontece. Quando olhamos para a Bíblia, no Antigo Testamento, quando Deus institui os sacerdotes na Antiga Aliança, eles deveriam interceder pelo povo, em favor do povo, mas eles eram homens falhos, imperfeitos. Então Deus envia Cristo para ser o nosso sumo sacerdote, uma vez por todas. E como cantamos aqui, Jesus ressuscitou, ele foi obediente até a morte, ressuscitou e ascendeu aos céus e está agora à destra do Pai, diante de Deus, Deus Pai. Jesus, o Filho de Deus, está intercedendo por nós, sentado à direita de Deus. E nós vemos então, ainda biblicamente, que todo o crente tem 2 intercessores, um na terra, que é o Espírito Santo, o Espírito que habita em nós, que nos auxilia nas nossas fraquezas e que nos ajuda a orar porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo corrige as nossas orações. E temos também um intercessor que está no céu, Jesus Cristo, sentado à direita de Deus. E olhando lá para Hebreus 9:24, nós podemos ter a certeza de que Jesus entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Hebreus 9:24. E há uma ilustração que eu quero trazer. Uma frase que diz o seguinte: se eu pudesse ouvir Cristo orando por mim na sala ao lado,
eu não teria medo de 1 milhão de inimigos. No entanto, a distância não faz diferença. Ele está orando por mim. Então, querido, não tenha medo. Tenha bom ânimo em meio às turbulências da vida. Os discípulos tiveram medo aqui porque eles não tiveram noção de que Jesus estava intercedendo e orando por eles e estava ali o tempo todo em oração, cuidando dos discípulos. Os discípulos perderam a noção de que é Deus quem controla a tempestade e de que Jesus é mais poderoso do que a tempestade. E mesmo longe, ele estava ciente e no controle daquela situação. Você pode ter uma postura diferente na sua vida, você pode ter esperança em meio às tempestades, você pode ter um consolo em meio aos problemas, à doença, às más notícias, às más surpresas, às intercorrências, os atropelamentos da vida, sabendo que Jesus está intercedendo por você e sabendo que a morte não será o nosso fim, porque assim como Jesus venceu a morte, nós também venceremos. A nossa vitória já está garantida, basta olhar com fé para Jesus. Agora, prosseguindo para o nosso segundo ponto, quando a tempestade parece não ter fim, saiba que Jesus está no controle, andando sobre as águas. Em primeiro lugar, quando a tempestade parece não ter fim, saiba que Jesus intercede por nós. Em segundo lugar, saiba que Jesus está no controle, andando por sobre as águas. Quero tratar com os irmãos os versículos 25 ao 33. Eu quero ler novamente o texto com você. Olhe aí para a sua Bíblia. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Às vezes chega a ser cômico a diferença da dificuldade dos discípulos com aquela tempestade e a facilidade que Jesus tem de andar por sobre o mar. Mas o que acontece quando eles veem um vulto em meio à tempestade é a mesma coisa que acontece quando nós esprememos uma laranja, que sai suco de laranja. Ali os discípulos foram espremidos por aquela tempestade e saiu deles uma superstição, que é: o mar está cheio de demônios, espíritos malignos, o mar é controlado por espíritos, por fantasmas que assombram e que estão em meio à tempestade. Mas eles mal sabiam que ali estava aquele que de fato tem controle e o poder e a autoridade sobre as tempestades, Jesus. E o que para os discípulos era intransponível, o que para eles era uma situação invencível, para Jesus era algo tão simples quanto dar um passo após o outro. Aqui o texto nos fala que isso se passa na quarta vigília da noite, isto é, entre 3 e 6 horas da manhã. Quando Jesus, então, se depara com os discípulos, o que ele fala é tentar mostrar quem ele é, quem está ali.
ele mostra e fala algo que demonstra sua autoridade, que ele diz: tenham bom ânimo ou tenham coragem, sou eu. Aqui no grego ego eimi é o mesmo que o Senhor diz para Moisés em Êxodo 3,14, quando ele se apresenta a Moisés e diz: eu sou o que sou. Aqui Jesus diz: eu sou não meramente um homem, eu sou Deus. E aí Pedro, o mais para frente dos 12, ali como um líder dos apóstolos, dos discípulos, e Pedro não questiona. Pedro conhecia Jesus, e aqui o texto nos mostra que Pedro reconheceu que era de fato Jesus. Às vezes a tradução nos dificulta um pouco o entendimento, porque a tradução está assim: se és tu mesmo, né? A tradução na verdade é: se és tu, Senhor, mas o que Pedro queria dizer é: sendo tu, Senhor Jesus, ou se és tu mesmo, Senhor. Pedro então acredita e tem fé de que ali está Jesus, e Pedro acredita e tem fé de que Jesus pode fazer ele mesmo andar por sobre as águas. Então a fé de Jesus, fé de Pedro aqui é algo a ser reconhecido por nós. Será que você teria essa fé que Pedro teve? Jesus então não somente anda por sobre o mar, mas ele também autoriza Pedro a fazer o mesmo. No versículo 29 nos mostra que Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Aí lembre-se que aqui o vento ainda era um forte vento, o mar ainda era um mar agitado. E a imagem que a gente tem é de Pedro andando por sobre águas turbulentas. E Pedro foi corajoso, Pedro teve fé na palavra de Jesus, e quando Jesus diz para ele: vem, ele acredita que ele pode ir, que ele vai chegar. Mas, enquanto ele mantinha os olhos fitos em Jesus, as coisas iam bem. Porém, o medo toma conta novamente desse homem. Quando ele desvia os olhos do alvo, do Senhor, do próprio Deus, do Salvador, do Messias, Jesus, quando ele se depara com a força do vento, quando ele passa a focalizar mais as circunstâncias, ele sente medo e começa a submergir, e começa a afundar. Um momento de incredulidade, como acontece com todos nós. Quando nós olhamos demais para as circunstâncias, quando nós olhamos demais para nós mesmos ou para a nossa própria capacidade, quando nós deixamos de olhar para Jesus, quando nós deixamos de crer no poder que Jesus outorga a cada um de nós como crentes, aí aqui nós podemos ainda trazer uma aplicação no sentido de vencer as tentações da vida também. Não somente as dificuldades ou as provações ou o sofrimento, mas também aquele pecado que hora ou outra passa por sobre a sua mente, os seus pensamentos, naquele momento em que parece que você está totalmente fadado a cair no pecado e ceder à tentação. Isso acontece porque nós deixamos de olhar para Jesus. Isso acontece porque nós olhamos demais para as circunstâncias, para as situações da vida, ou quando olhamos demais para a nossa própria capacidade. E aí a gente cede à tentação, ou então a gente sucumbe mediante as provações também da vida. Isso foi o que aconteceu com Pedro. Mas a boa notícia que o texto nos revela é que Jesus está sempre pronto para estender a mão e nos fazer novamente andar por sobre as águas. A breve oração de Pedro foi: salva-me, Senhor. Pedro teve fé e aqui ele fez aquilo que ele deveria fazer, recorrer ao Senhor. Então, quando ele começa a submergir, ele se lembra de quem está diante dele.
de quem pode de fato o salvar, de quem pode atender a oração. E Pedro, quando ele clama, quando Pedro aqui deixa de ser supersticioso, quando ele deixa de crer que o mar está sob controle dos espíritos malignos, quando ele se lembra de quem controla o mar, quando ele se lembra de quem é Deus e de quem é Jesus, quando ele faz essa oração, a oração é atendida, ou seja, Jesus estende a mão e ergue Pedro. E agora Pedro anda por sobre o mar, novamente com Jesus de volta para o barco. E quando então Jesus entra novamente naquele barco com Pedro, a tempestade e o vento cessam. E quando isso acontece, os discípulos ali têm uma postura correta, que é reconhecer Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. Concluindo, irmãos, ao passar pela noite escura da alma, reconheça que Jesus é o único e suficiente Salvador e que pode te salvar e que pode atender os seus clamores e atender a sua oração e que está disposto e pronto para te erguer. Reconheça, irmão, que os remédios podem te ajudar a dormir, podem te ajudar com a ansiedade ou com a depressão, mas só Jesus vai resolver por completo a maior tempestade ou as maiores tempestades na sua vida. Só Jesus pode fazer essa tempestade cessar. Você pode fazer os seus tratamentos, é claro que isso vai te ajudar. E às vezes concomitantemente você vai precisar disso. Mas nunca deixe de olhar para Jesus. A tempestade, irmãos, ela é pedagógica. A tempestade nos mostra as nossas fragilidades e nos mostra o quanto nós somos dependentes de Deus, e que a nossa vida, na verdade, está nas mãos de Deus. A gente pode então aprender com as tempestades. Elas podem nos fazer voltar os nossos olhos mais para Jesus, elas podem nos fazer reconhecer dentro de nós mesmos algumas superstições, algumas crendices, algumas falhas dentro de nós. E as tempestades nos mostram que Jesus é quem tem o controle sobre as doenças. Jesus é quem tem o controle sobre o pecado. Jesus é quem tem o domínio sobre Satanás e Jesus tem o domínio e o controle sobre a morte. Então, quando nós olhamos pela fé para Jesus, nós cremos que nós iremos passar por essa tempestade, mesmo que ela pareça não ter fim. E aí, agora olhando para o versículo 34 do nosso texto, Mateus capítulo 14, veja que Jesus cumpre o que ele promete. Jesus havia dito que estaria do outro lado com os discípulos, e de fato é o que acontece, Então, estando já na outra banda, chegaram à terra, em Genezaré, agora com Jesus. O que Jesus havia combinado foi o mesmo que aconteceu. Você pode confiar em Jesus, você pode crer que Jesus vai cumprir com as promessas que ele faz. Jesus disse certa vez que estaria sempre conosco. E Jesus está hoje intercedendo por nós. Creio nisso. Jesus nunca se esquece, nunca deixa você à mercê da tempestade. Eu quero ler uma pergunta aqui do Catecismo de Heidelberg, que é a seguinte: qual é o seu único consolo na vida e na morte? A resposta é a seguinte: é que eu não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Pelo seu Espírito Santo,
Ele me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para Ele de agora em diante. As principais aplicações aqui é que, primeiro, você pode ter esperança, você pode ter um consolo em meio às tribulações da sua vida, por meio da fé no Salvador, Senhor Jesus. Mas essa fé, ela não necessariamente vai fazer você ter uma vida perfeita, mas na verdade essa fé não vai mudar as circunstâncias, na verdade a fé vai mudar você. Essa fé vai mudar você em meio às circunstâncias. Então, a partir de agora, por meio da fé e olhando para Jesus, você pode ser uma bênção, você pode andar por sobre as águas turbulentas da tempestade da vida, você pode ser uma bênção na sua família, mesmo que a sua família seja uma família complicada. Você pode ser uma bênção no seu trabalho, mesmo que o seu trabalho seja um ambiente hostil. Você pode ser uma bênção no leito da enfermidade. Porque foi isso que Jesus fez. Assim como Pedro andou por sobre as águas, nós podemos também andar por sobre as águas, mas precisamos olhar para Jesus. Precisamos ter fé e crer somente em Jesus. Eu quero fazer uma oração nessa noite com você. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque a sua família diante de Deus. Coloque aqueles problemas que você tem enfrentado, aquilo que faz você se sentir incapaz, aquilo que faz você sentir medo, aquilo que faz você se sentir ansioso. Coloque tudo isso diante de Deus. E creia que pela fé você pode ser fortalecido para vencer em nome de Jesus.